Vamos ler a Bíblia. Lucas 18, a partir do versículo 35. Lucas 18, 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Nós lemos até aqui. Pela semana passada, nós fizemos o seminário bíblico e eu agradeci muito diante de Deus. A minha garganta não está muito boa e mesmo difícil. Muitas pessoas escutaram o evangelho, ficaram felizes, por isso eu pude agradecer. E também nós recebendo o perdão dos pecados. Nós podermos viver a verdadeira vida de fé diante de Deus, isso é muito gratificante, não tem nem como expressar em palavras. E enquanto nós tivermos a nossa vida espiritual, a vida espiritual não acontece do nada, mas através de Deus. Ele faz o trabalho de conduzir a nossa vida espiritual. Quando eu penso na minha vida espiritual passada, eu tenho o coração de que eu tive uma vida espiritual muito ruim. Mas, querendo viver pelo Evangelho, Satanás nos atrapalhou. E ele nos deu muita dificuldade. Também ele fez muitas coisas, nos deu muitas perseguições. Então, muitas pessoas simplesmente passam desapercebidos. Mas, se a gente tiver fé de Deus no coração, qualquer problema que seja, a gente pode vencer. A Bíblia nos explica isso detalhadamente. Na África, eu fui para Gana. E a gente fez o World Camp lá em Gana. Então, a gente desceu mais ou menos meio-dia do avião e falou que 3 horas da tarde ia ter a cerimônia de abertura. Então, porque era 3 horas a cerimônia de abertura, então para descer do avião era 1 hora, ir de carro mais 1 hora, então eu fiquei bem ocupado. Mas naquele dia, a esposa, a primeira dama de Gana, e a gente escutou que a primeira dama de Gana ia vir, né, para a cerimônia de abertura. E aí a gente combinou as 3 horas para fazer essa cerimônia de abertura. E depois que a primeira dama ela falou, ela não foi embora, ela ficou sentada ali. A primeira dama, o presidente são pessoas muito ocupadas. E depois que eles vão dar um discurso, eles vão embora direto, mas ela ficou sentada ali naquele lugar. E eu pensei, ela não está indo embora, né? E aí eu preguei a palavra. Eu preguei por 1 hora, mas ela ficou sentada ali escutando tudo. E depois que acabou o evento, porque eu tinha acabado de descer do avião e vim correndo para a cerimônia de abertura, eu tinha um monte de coisa para fazer. E a primeira dama tinha que ir embora logo, né? Porque eu tinha meus afazeres, né? Mas eu não tinha como falar para ela ir embora. E eu fiquei pensando, será que ela não vai embora? Não vai embora? Ela não foi embora e ficou me esperando.
A primeira dama não estava indo embora. E nós nos sentamos e ficamos olhando um para o outro. Será que eu prego o evangelho para a primeira dama? E se eu pregando o evangelho no meio, ela se levantar e for embora? Mas, me encontrando com a primeira dama, eu me encontrar com ela, se não pregar o evangelho, qual o significado desse nosso encontro? Eu tenho que pregar o evangelho para ela. Eu não sei se a primeira dama não vai gostar. E ela tá ocupada e eu começar a pregar o evangelho. E aí, o que eu faço? Começou a surgir vários pensamentos assim, aí dentro do meu coração. Se ela for embora no meio, então deixa ela embora, né? Mas eu vou pregar o evangelho. E eu comecei a pregar o evangelho para ela. Então a primeira dama não pensava em ir embora. Ela escutou todo o evangelho e ela recebeu a salvação. A primeira dama, ela tinha uma coisa que ela queria me falar. O que ela queria me falar? O presidente, ele tá doente e desejava com que eu fosse para encontrá-lo e orasse por ele. Então ela estava esperando todo aquele tempo para me dizer isso. Depois que ela recebeu a salvação, ela falou para mim. Ela falou da felicidade por ter recebido a salvação e falou que o presidente ele estava muito doente. E ela pediu, por favor, pastor, você poderia vir para orar por ele? Eu falei, se você me der 30 minutos, eu vou pregar o evangelho para ele e também vou orar por ele. E a primeira dama perguntou, então o presidente tem que vir para cá? Eu falei, não, ele está doente, então eu vou me encontrar com ele. Aí pediu o meu telefone, eu dei o telefone do pastor Chogyugon. E depois que a primeira dama foi embora, logo veio um telefonema, amanhã às 9h, 9h30, por favor, eu vou mandar um carro e você venha para cá. E eu falei, sim, entendi. E eu levei a Paktinhong Chemi do Coral Graças e levei-as eu falei que a gente ia no dia seguinte para a casa do presidente, que era para elas prepararem algumas apresentações. Então, eram umas 9h30 da manhã, aí eram umas 9h, aí um monte de carro da polícia, veio também um carro para nos levar. Um carro, a primeira-dama veio, e 2 carros eram vazios, e um carro eu entrei. A Chehemi, Paktinhong, eu falei que elas iam cantar para o presidente, ela ficou muito feliz. E as duas entraram no carro da primeira-dama. E eu fui num carro vazio, com o pastor Chogyugon. Eu e mais um motorista, então nós 3 fomos, e os outros carros foram da assessoria do presidente. E depois que a gente cumprimentou o presidente, a Remi e a Tinhão, elas começaram a cantar Yesudami. E o presidente ficou tão feliz, ele se apoiou numa cadeira e cantou junto com elas. Depois que acabaram de cantar, eu preguei o evangelho do perdão dos pecados para o presidente. O presidente, embora ele fosse presidente, eu perguntei, você cometeu algum pecado? Ele falou, sim, eu cometi um pecado, né? Aí depois eu falei para ele que esse pecado foi lavado, e eu li para ele 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, né? Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados em nome de Jesus, nós fostes justificados, mas fostes santificados em nome de Jesus. Então, por causa de Jesus, eu fui lavado, agora eu sou santo, agora eu sou justo. Quando eu paro para pensar, fazer o Work Camp foi preparado por causa do espírito do presidente. Se eu tivesse hesitado em pregar para ela, né? Nossa, o que teria acontecido, né? Eu pensei. Depois que a gente descobre o evangelho, depois quando a gente corre pela fé no Senhor,
Todas as outras coisas do mundo não tem problema. Mas a gente pregar o evangelho, as pessoas recebem a salvação, as pessoas que estavam indo para destruição e maldição, mas mudam o caminho. Quando a gente vê isso, realmente Satanás não pode ficar parado diante disso. De qualquer forma, ele quer atrapalhar, ele quer bloquear esse trabalho. Satanás trabalha dessa forma. Mas sabe o que é incrível? Não é somente Satanás quem trabalha, mas Deus também está vivo e ele trabalha. Satanás, ele faz a gente ter fardo, ele dá medo, ele dá dificuldade no nosso coração. Mas, se a gente continuamente ir pregando o evangelho, Deus nos ajuda. Ele nos dá poder e sabedoria e ele concede a sua graça. Até agora, eu experimentei muito isso dentro da minha vida espiritual. Agora, quem está na igreja de Yangchong é o pastor Lee Hyung-mo. Quando eu achei incrível como a família dele recebeu a salvação. A mãe do pastor Lee Hyung-mo, ela era fervorosamente budista. Quando ela orava pelo Buda, e a mãe dele não conseguia andar, ela ia andando. Ela andava até o templo budista, né? E ele tem uma irmã mais velha, e depois tem o pastor Yehonmo, aí tem o irmão mais novo que é pastor, aí tem 2 irmãzinhas. Então são 6 irmãos. A irmã mais velha do pastor Lee Hyung-mo recebeu a salvação. Mas o pastor Lee Hyung-mo, o primo dele é o irmão Lee Hyung-mo, e eu e ele sempre andávamos juntos para pregar. Uma vez, o irmão Lee falou para mim o quê? Pastor, enquanto a gente pregava, eu tenho um tio, e ele está com câncer, e ele está morrendo. Então, vamos uma vez pregar o evangelho para ele. Aí eu fui segui-lo. E depois que eu segui, o pai do pastor Lee Hyung-mo, eu me encontrei com ele. E ele odiava a gente, ele estava rejeitando a gente. E eu e o irmão Lee nos ajoelhamos e sentamos diante dele. E o irmão Lee falou: tio, o senhor tem que acreditar em Jesus Cristo e tem que ir para o céu. E ele ficou tão bravo, começou a gritar. Mesmo que eu deitado aqui, eu vou para o inferno, eu não vou acreditar no seu Jesus, vai embora! Naquele tempo eu não sabia disso direito. Mas ele estava em conflito. Até agora ele zelosamente foi no templo budista, acreditou no Buda, e agora, morrendo, eu me arrependei e acreditei em Jesus, o Buda vai ficar bravo comigo. Ele falou que tinha esse conflito no coração, e naquele dia a gente foi expulso, né, daquela casa. E depois de alguns dias, eu pensei, eu tinha o coração, eu não posso voltar para essa casa. E, por coincidência, a gente acabou indo de novo para aquela casa. Não tinha ninguém naquela casa. E somente o pai do pastor Lee Hyung-mo estava ali deitado sozinho. Ele estava deitado. Tem alguém em casa? E a gente abriu a porta, ele estava deitado. E nós 2 entramos. E a gente de novo se ajoelhou e sentou diante dele. E ele se levantou na hora quando nos viu. E ele começou a vir na nossa direção. Eu pensei que ele tinha vindo nos dar um tapa na cara. E ele veio se arrastando. E ele segurou a minha mão. Pastor, eu quero viver. Por favor, salve-me.
Ele pediu assim com todo o coração verdadeiro, né? E naquele tempo, na família do pastor Ion Mok, eram 3 homens e 2 irmãs, 3 irmãs e 2 irmãos. Então a irmã mais velha era assim, o pastor Ion Mok, ele estava também na 7ª série do ensino fundamental. Então ele estava diante da morte, e quando ele pensava em todos os seus filhos pequenos, ele ficou assim tão perdido. E no final, ele pensou por vários dias, né? E esse senhor, e ele chamou os seus filhos. E eles responderam, sim, pai. Falou para os filhos, vem aqui, senta aqui. Você agora está na 7ª série, né? Sim. Qualquer dificuldade que seja, você tem que se formar no ensino fundamental. Eu, por não poder ajudá-los a ir até a faculdade, eu peço perdão, mas por mais que seja difícil para vocês, vocês têm que se formar no ensino fundamental, pelo menos. E também, daqui para frente, vai ter bastante carro. Vocês vão para a loja de bateria de carro e vocês aprendam a trabalhar com isso. Eu gostaria que vocês aprendessem isso. Então, ele, diante da morte, ele ficou pensando sobre o futuro. Sim, pai, entendemos. Sim, pai. Você é uma criança que não consegue passar fome, não é? Sim, pai. Você vai num restaurante chinês e você entrega comida lá. Então você não vai passar fome. Era uma vida muito difícil. E o pai, ele tinha que morrer, mas ele não conseguia morrer por causa daquela situação, né? E aí ele pensando, ele pensou nisso. Ele não tinha caminho de jeito nenhum. E continuamente tendo que pegar para ele, eu pensava, aqui não vai dar certo. Eu tinha muitas casas que eu queria desistir de pregar, mas depois quando eu ia, Deus já trocou o coração daquela pessoa. E naquele dia, quando eu fui, eu me ajoelhei diante daquela casa e eu estava sentada com o irmão Lee. E aí aquele homem veio correndo em nossa direção. Pensei que ele ia vir dar um tapa na nossa cara, né? E ele segurou a minha mão e falou, pastor, eu quero viver. Por favor, me dá um caminho de vida. E naquele dia, aquele senhor recebeu a salvação. E depois de alguns dias, ele faleceu, né? E ele recebeu a salvação. A irmã mais velha recebeu salvação. O segundo, o terceiro, o quarto, que todo mundo recebeu a salvação. Pregando esse evangelho na nossa igreja, Satanás, ele deixa assim, a gente recebeu salvação, e quando a gente quer trabalhar pelo evangelho, depois que você recebe perdão do pecado pelo sangue de Jesus, sabe o que acontece depois? Jesus Cristo morrendo na cruz. Por que ele morreu? Ele morreu para perdoar nossos pecados. Ele lavou todos os nossos pecados na cruz. E nós temos que testemunhar isso. Mas mesmo a gente lendo a Bíblia, Satanás não deixa a gente enxergar o perdão dos pecados, só mostra que a gente tem que se esforçar, só mostra que a gente tem que ser zeloso, só mostra que a gente tem que fazer bem. Aí ele faz a gente seguir o caminho oposto da vida espiritual. Eu recebi o perdão dos pecados.
Ah, Jesus Cristo já perdoou todos os nossos pecados. Meus pecados se tornaram tão brancos quanto a neve. Quando a gente tem a verdadeira fé do perdão dos pecados, o nosso coração e o coração de Jesus se tornam um. O que Jesus fica mais triste, mesmo que Jesus tenha derramado seu sangue para lavar os nossos pecados, mas nós somos enganados e a gente não recebe o perdão dos pecados, mesmo sabendo disso. Isso ele deve ficar muito agoniado. Quando a gente procura em Gênesis, Êxodo, Deuteronômios. Então, embora eu não pude falar sobre tudo isso, porque só foram 13 momentos, mas em Gênesis fala muito sobre a salvação. Em Êxodo fala sobre os 10 mandamentos, fala sobre o tabernáculo. Tudo isso é palavra de salvação. Em Levítico fala sobre o sacrifício pelo pecado. Tudo isso é sobre salvação. Números, Deuteronômios. Todo o Antigo Testamento, ele fala sobre o perdão dos pecados, sobre a salvação. Mas Satanás, pelo contrário, ele faz com que a gente não goste de ir para diante de Jesus, para a gente não receber salvação. Satanás trabalha desse jeito. Por isso quando a gente prega o verdadeiro evangelho, quando as pessoas começam a receber salvação, com certeza Satanás trabalha. E nesse momento, se a gente fica hesitando, o que será que eu faço? Deus não pode trabalhar em nós. Nesse momento, se a gente pregar fortemente o evangelho, Deus trabalha fortemente. Hoje, a palavra que nós lemos, quando Jesus Cristo se aproximou de Jericó, ele estava andando por Israel. Jesus foi várias vezes para Jericó, ele se encontrou com Zaqueu, publicano Zaqueu. Ele fez vários trabalhos. E teve um cego que estava sentado, mendigando na rua, no caminho. E ele perguntou, quem é que está passando? Então anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Esse cego, ele escutou a palavra de Jesus. Ele curou o enfermo, ele curou o coxo de nascença, ele curou leprosos. Mas um dia, ele escutou uma multidão, um tropel de multidão. O que está acontecendo aqui? Por que está passando tanta gente? Aqui é Jesus o Nazareno que está passando. O quê? Jesus o Nazareno está passando por aqui. O cego começou a gritar. Jesus Nazareno, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar. E as pessoas ao redor mandaram ele ficar quieto. Que você, mendigo, o que você está falando? Fica quieto, cala a boca. Esse mendigo veio da onde? Fica quieto, fica quieto. Naquele momento, se o mendigo ele tivesse ficado quieto, Jesus ia passar e não ia acontecer nada. E ele não poderia abrir seus olhos. Mas, escutando que ele estava vindo, mas as pessoas falando, e daí pode me xingar, mas se ele abrir os meus olhos, isso que é importante. E ele gritou cada vez mais alto. Essa vez eu fui para Lesoto e no avião, do meu lado, tinha sentado um ocidental. E eu queria conversar um pouco com essa pessoa, né? Eu queria puxar assunto. E eu falo mal inglês. Então eu pensei bastante. E eu pensei, eu vou viajar de avião. E se ele não receber salvação?
E aí meu inglês é bem curto, né? Mas aí eu cumprimentei, oi. E ele também ficou bem feliz. Uma coisa que me deixa mais assustado tem uma frase em inglês que eu decorei algumas. E quando a gente decora, então sai direitinho. Aí não tem problema. Mas, se essa pessoa pensa que eu sei falar bem inglês, essa pessoa vai começar a falar um monte de coisa e eu não vou entender. E aí, eu arrumei, organizei uma frase e comecei a falar com ele. E depois ele... Eu não entendi nada do que ele falou. Mas aí eu comecei a puxar assunto com ele. E eu perguntei, de onde você veio? Ah, eu vim ali do México. Ah, do Novo México? Ah, conhece Albuquerque? Ah, sim. 2 horas da minha casa só. Ah, eu já fui várias vezes para Albuquerque. Ah, é? Ah, a gente faz o cantata de Natal lá. Aí eu descobri a data do cantata de Natal e eu dei para ele. E eu preguei o evangelho para ele. Eu estava pregando o evangelho para ele. Sabe o que aí foi interessante? Eu não sei falar bem inglês. Mas o meu iPad tem a Bíblia em coreano e também a Bíblia em inglês. E eu peguei a Bíblia no iPad em inglês e comecei a procurar para ele. Então, querendo pregar para ele, já que eu tenho a Bíblia e ele lê bem inglês, e eu mostrei para ele a Bíblia em inglês, e ele recebeu a salvação dentro do avião. Então, eu saí primeiro do avião, e aí o aeroporto de Lesoto é bem pequeno. Então, acho que nem 100 pessoas desceram do avião. Aí eu falei, olha, aqui tem um lugar para cantar. E eu chamei todo o coral Graças e mandei eles cantarem ali. Sabe o que é bom do coral Graças? Quando a gente vai para a Alemanha, eles cantam em alemão. Quando a gente vai para os Estados Unidos, cantam em inglês. E como eles têm o sentido para ouvir inglês, e mesmo cantando espanhol, francês, inglês, qualquer língua que eles cantam, é que eles têm um sotaque tão bom quanto um nativo. Então, lá no aeroporto de Lesoto, o Coral Graças, eles começaram a fazer um concerto musical. E começaram a cantar na língua de Lesoto. E as pessoas começaram a dançar ao redor. E essa pessoa que eu preguei também participou. E ele não foi embora. E até acabar todo o concerto musical, ele ficou até o final. Frequentemente eu faço isso. Quando a gente vai no aeroporto, a gente tem que ficar esperando 30, 40 minutos no avião. Eu falo tem várias vezes que eu ando com coral e falo para eles cantarem. Vai, agora faz uma apresentação de trombone, faz uma apresentação de violino, canta uma música. As pessoas escutando a música do Coral Graças, eles cantam muito bem, né? Então, sempre que os nossos irmãos vão para Lesoto, eles nos reconhecem e falam para a gente ficar lá na sala, no lounge VIP. A gente é bem tratado lá. E também a gente pode pregar o evangelho para eles. Então, todas as coisas, não existe nada perfeito. Mesmo a gente trabalhando na lavoura, pode vir chuva de pedra, pode ter doença, criando filhos, eles podem ir por um caminho torto, errado, qualquer coisa que a gente fizer pode acontecer isso, mas principalmente quando a gente vai por esse caminho do evangelho, Satanás nos atrapalha muito. Hoje de manhã eu tenho que ir para a conferência de Busan. E ontem à noite eu preguei a palavra e eu não estava conseguindo dormir.
Ah, hoje eu tenho que dormir, amanhã eu tenho que ir para a conferência de pulsar. E aí eu dormi, eu tomei um remédio para dormir. Mas aí eu dormi, acordei às 7 horas da manhã. E hoje de manhã, antes do culto, tenho a reunião de anciãos. E eu tava com muito sono nessa reunião. E tava difícil de aguentar. Estranho, né? Deus, ele tá me treinando esses dias com o sono. E essa vez eu pensei, eu tenho que fazer conferência, mas eu tô com dor de garganta. E agora? O que eu faço? Eu pensei, sim, essa vez já fizeram propaganda. Eu não posso mostrar o rosto de outra pessoa, mesmo que a minha voz não esteja boa. Deus vai me ajudar. Mas, pela graça, acabou bem, né? E eu agradeci muito que acabou tudo pela graça. Mas sabe uma coisa que a gente tem que saber? Nada nesse mundo é assim, mas pregar o evangelho, esse trabalho de pregar o evangelho, Satanás, ele sempre atrapalha. Esse cego, assim, ele tinha ou não a oportunidade de encontrar Jesus. Era muito difícil dele se encontrar com Jesus. E ele escutou as pessoas falando. Jesus curou o leproso, expulsou o demônio, levantou o coxo, ele fez ressuscitar o morto. Então esse cego, ele não podia enxergar. Então ele estava muito agoniado. Jesus diz que ele cura o cego. Então eu também quero me encontrar com ele, quero abrir meus olhos. Onde está Jesus? Eu também quero receber perdão dos pecados, quero abrir meus olhos, eu quero enxergar o rosto da minha mãe, quero enxergar o rosto dos meus irmãos, eu também quero ter trabalho abrindo os meus olhos, eu também quero ganhar o dinheiro. Eu quero viver assim uma vida normal. Mas porque ele não conseguia enxergar, não podia ter um bom trabalho. Andando no caminho ele caía, ele era desprezado pelos outros. E a cada momento que acontecia isso, como é que pecado eu tenho para ter acontecido isso comigo? Será que eu não posso abrir meus olhos? Se eu não abrir meus olhos, como é que eu vou poder enxergar onde está Jesus? Então ele estava cheio de pensamento. Mas um dia de manhã, muitas pessoas começaram a fazer barulho. E ele viu que Jesus estava passando por ali. Antes não foi assim. Mas por que está passando tanta gente por aqui? Ele não podia saber. Aí o cego perguntou para as pessoas ao seu redor. Eu sou cego, mas por que está passando uma multidão por aqui? Agora, Jesus o Nazareno, ele entrou em Jericó, por isso muitas pessoas estão seguindo. Então, as pessoas que querem receber graça, ser curado da sua doença, as pessoas que querem escutar a palavra, muitas pessoas estavam seguindo a Jesus. Não podia enxergar adiante. Mas ele escutou isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele gritou. E as pessoas viram, quem é que está gritando? Fica quieto. Quem é que está gritando? Esse mendigo, esse cego, cala a boca, fica quieto. E o cego, ele ficou hesitando. Se eu gritar, ele vai me matar? Se for para ser xingado, deixa eu ser xingado. Se for, mas o importante é abrir meus olhos. Se eu perder essa oportunidade, quando eu vou poder ter de novo?
Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Ele começou a gritar. Nós acreditamos em Deus, mas como pastor, eu passei 50 anos pregando o evangelho. Hoje de manhã, o pastor que testemunhou, ele tem 3 anos a mais do que eu, ele tem 75 anos, mas ele parece bem mais novo do que eu. Eu fiquei com inveja, fiquei irritado. E também é mais bonito. Ontem ele apareceu no culto de internet e ele também é muito saudável. Eu também sou saudável. Hoje de manhã o pastor apareceu e testemunhou sobre o perdão dos pecados. Eu fiquei tão grato por isso. No verão passado eu fui para o Quênia e fiz conferência lá. E 1000 bispos, eles participaram da nossa conferência. Por 4 dias eu preguei o evangelho para eles. A gente fez cantata de Natal lá, e 1000 pastores vieram e a gente pregou o evangelho para eles. Os pastores que eu encontro nos Estados Unidos, igrejas que tinham 500, 700, 1000 membros, eles já não vêm mais para a igreja, esses membros. Uma igreja, 5 pessoas se reúnem, 10 pessoas. Por mais que pregue, ninguém é conectado. Essa vez eu fui para os Estados Unidos e um pastor falou que um jovem da sua igreja se suicidou. E mesmo vendo esse suicídio, ele não sabia como mudar os jovens. E eles vendo o nosso coral Graças, vendo fazer o Cantata Tour. Todos os membros do coral são jovens, né? Fora alguns. Os staffs também são jovens. Os pastores da nossa missão são jovens. Quando ele viu esses jovens, quando ele viu tantos jovens na nossa missão, esse pastor ficou com tanta inveja. Hoje em dia, porque a economia melhorou, o estilo de vida melhorou, então é muito difícil pregar para as pessoas. Mas nós, pregando o evangelho, as pessoas gostam. Os pastores perguntaram como a gente vai trabalhar. E a gente prega o evangelho, as pessoas recebem a salvação. Elas querem fazer estudo bíblico. E desde as 5 até as 7 horas da noite, a gente apresenta a nossa missão, a gente apresenta a IYF, e eu prego também a palavra. Por 1h30 pregando a palavra, as pessoas, elas ficam muito tristes. Nossa, por que já acabou, né? Elas não querem se levantar dos seus lugares. E agora, no fim de dezembro, a gente vai fazer um retiro em Dallas e todos eles querem participar. Foi assim também na República Dominicana. E a partir de agora, não os nossos pastores, mas nós queremos convidar outros pastores para fazer conferência. 7 deles se inscreveram e ficaram muito felizes. E de Taiwan também vieram 5 pastores, fizeram comunhão com a gente. No ano que vem, no mês de fevereiro, eu fui convidado para fazer conferência lá. Eu fiquei muito feliz. Então tem esses processos, mas no meio desses processos, nada tem problema. Mas quando a gente vai pelo caminho do evangelho, Satanás sempre atrapalha. O cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão
de mim. E quando ele gritou isso, Jesus tinha que ser o primeiro a responder, mas ele ficou quieto. Os outros que falavam, ai, quem é que está gritando? Fica quieto. Ai, é esse cego. Ai, por que esse mendigo que está gritando? Ele escutou várias coisas. Esse cego pensou, se eu ficar quieto, eu não vou poder me encontrar com Jesus, eu vou viver como cego continuamente. Mas, e daí, se eu me encontrar com Jesus, eu vou abrir meus olhos, e daí se alguém me xingar? Se for para ser xingado, deixa eu ser xingado. Porque tinha esse coração, nada disso era problema. Se tiver barulhento, pode me xingar, não tem problema, deixa eu abrir meus olhos. Por favor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia nos fala isso. Nesse momento, Jesus Cristo responde. E tendo ele chegado, perguntou. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. Naquele momento, Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Naquele momento, Jesus Cristo deu uma oportunidade. Vocês receberam salvação e quando vocês vão pelo caminho do Evangelho, a gente agradece a salvação. Mas depois que a gente recebe a salvação, a gente se torna um coração com o de Jesus. Jesus Cristo, ele lavou todos os nossos pecados na cruz. Mas quando a gente diz que tem pecado, então a gente tem um coração diferente de Jesus. Mas se a gente diz que Jesus lavou nossos pecados, a gente se torna um coração com o de Jesus. Então quando a gente se torna um coração com Jesus, o coração de Jesus flui para nós. Nesse momento, a Bíblia começa a trabalhar em nós. Começa a trabalhar. Quando eu estava em Tegu, tinha uma irmã da nossa igreja. E ela trabalhava no refeitório de um hospital cristão. E ela trabalhava nesse hospital. E ela falou o quê? No dia em que saía sopa de boi, falou que era um boi inteiro para fazer essa sopa. Então, as pessoas que trabalhavam naquele restaurante, eles cortavam as partes boas do boi, aí pegavam, colocavam no saquinho e colocavam na sua bolsa. E comiam lá em casa com a sua família, essa parte boa. E a maioria das pessoas que trabalhavam nesse refeitório eram pessoas que frequentavam a igreja, que eram diáconos, que eram esposas de anciãos, né? Mas a maioria fazia isso. Mas essa irmã, ela não fazia isso. Com certeza, uma pessoa que recebeu salvação é bem diferente. Ela não fazia isso. Então, tinham todas as pessoas. Todo mundo levava as suas partes para comer em casa, as partes boas. Então, por mais que ela não falasse nada, isso daí incomodava as outras pessoas. E as pessoas perseguiam a ela, xingavam a ela. E aí, um dia, o coordenador do hospital uma vez entrou lá. E aí, esse funcionário... esses funcionários, no dia que saiu o sopa de boi, aí esse diretor falou, todo mundo traz suas bolsas. E não tinha como não levar a bolsa. Por quê? Todo mundo traz suas bolsas para cá. E quando abriu a bolsa daquelas senhoras... todo mundo tinha um saquinho de carne em suas bolsas. Mas, quando ele abriu a bolsa da nossa irmã, só tinha uma Bíblia, hinos,
hinos espirituais, um caderno da igreja e pensou que tinha uma comidinha ali. Pensou que era carne, mas era um negócio para comer no culto, né? E aí esse funcionário falou: nossa, todas essas senhoras são falsas. Como acreditam em Jesus dessa forma? Somente essa irmã, somente essa senhora acredita verdadeiramente. Essa irmã, ela sempre estava sendo pressionada, mas naquele dia ela ficou muito agradecida. A irmã da nossa igreja, as irmãs, tinha uma irmã que trabalhava em Padom e ela era cobradora no ônibus, né? E naquele tempo todo mundo tirava um dinheirinho. E antigamente a irmã também dava umas desviadas do dinheiro, mas depois que ela recebeu salvação, ela não conseguia mais fazer isso. Então ela pegava esse dinheiro, comprava uma luva pro motorista, ela comprava almoço para ela, pro motorista. Então era bem confortável a vida. Mas depois que ela recebeu salvação, e ela não roubou mais. E daí esse motorista, ela tinha que roubar para dividir com ele, mas aí ela parou de fazer isso. E aí ele começou a perseguir ela. E aí ela testemunhou como Deus a ajudou. Isso foi muito gratificante. Pessoal, quando a gente vai em direção ao evangelho, a gente escuta que a gente é herege, a gente passa por muitas dificuldades que Satanás nos dá. Então Satanás faz com que a gente desista da vida espiritual. Então esse cego de nascença, esse cego de Jericó, quando ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então as pessoas começaram a gritar: cala a boca, de onde veio esse mendigo para ficar gritando? Então, se ele tivesse aceitado e ficado quieto, então seria difícil para ele, porque ele não poderia abrir seus olhos. Ele teria que viver para sempre como um cego. Mas sempre que a gente trabalha, temos fardos e dificuldades. Eu também, quando eu vejo preparar o WordCamp, realmente tem dificuldades. Por que eu comecei esse trabalho para a gente passar por essa dificuldade? Mas depois queremos fazer de novo, por quê? No começo a gente não sabe como fazer, é difícil, não tem caminho. Mas continuamente fazendo, a gente pode ver a mão de Deus ajudando e trabalhando. Deus está nos ajudando. Deus está nos abençoando. Deus está nos concedendo sua graça. Por isso, o cego de Jericó, quando escutou, fica quieto, cala a boca, porque está gritando esse mendigo. Se ele tivesse aceitado e ficasse quieto, ele teria acabado aí, e a vida inteira ele teria que viver como um cego. Mas mesmo assim nós podemos ser xingados, perseguidos, passando dificuldade. Se escutar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem perseguição, mas mesmo assim, porque Jesus, filho de Davi, teve compaixão de nós, traz esse cego para mim. E o cego foi para diante de Jesus. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Jesus está te chamando, vai logo, olha para cá, eu vou te conduzir até ele, vem. Então as pessoas que estavam perseguindo ficaram quietas. E ele, que foi chamado por Jesus, foi para diante de Jesus. E Jesus perguntou para o cego: que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então,
ele recuperou a vista e desde aquele dia, aquele cego começou a andar e começou a clamar sobre Jesus Cristo. Ele começou a ter uma nova vida. Pessoal, muitas pessoas não são como esse cego. Estão correndo pela fé, mas quando as pessoas ao redor falam alguma coisa, falam que é herege, mandam ficar quieto, começam a perseguir. Então o interior dela morre. Mas sabe o que é importante? Escutar isso e abrir os olhos. Então, abrir os olhos. E daí? É melhor abrir os olhos do que ficar continuamente cego, né? Então é melhor escutar essas coisas. Quando a gente vê, não é nada esse xingamento. Se você não quiser escutar esse xingamento, você vai ter que ficar quieto mesmo. Ah, tá bom, desculpa. E fica quieto. Pessoal, por esses dias, pregando o evangelho de Deus, nenhuma vez, nunca teve gente que não ficou contra mim. Sempre teve perseguição.